Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Jean e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Grupo Pro. Nessa aula, nós vamos falar sobre Sliding Window, Two Pointers e Prefix Sum. Essa daqui é a aula 2 do nosso curso do dia 18 de 10 de 2025. Bom, então, para começar, vamos falar sobre um problema norteador. Imagine que você precisa descobrir a maior soma possível de 3 números consecutivos em uma lista. Por exemplo, nós temos o array 2, 1, 5, 1, 3, 2, 9 e 7. A forma mais direta, que seria a forma por brute force, seria somar todos os grupos de 3 elementos possíveis. Então a gente começaria com 2 mais 1 mais 5, depois 1 mais 5 mais 1, depois 5 mais 1 mais 3 e por aí se vai. Percebam que, através desse método, nós repetimos grande parte das operações feitas, né? Então, por exemplo, na primeira iteração nós temos 2 mais 1 mais 5, na segunda iteração nós temos 1 mais 5 mais 1, repetindo a operação 1 mais 5, na terceira iteração nós temos 5 mais 1 mais 3, repetindo a operação 5 mais 1, e por aí se vai. Então, generalizando esse problema, imagine que você precisa descobrir a maior soma possível de k números consecutivos em uma lista de tamanho m. Se a gente for seguir pelo brute force, a complexidade aqui seria O de m multiplicado por k. Então, o desafio aqui é encontrar uma forma de mover essa análise pela lista sem precisar recalcular toda esses procedimentos, né, a cada iteração. Para fazer isso, nós iremos utilizar o Sliding Window. O que é o Sliding Window? O Sliding Window é uma técnica no qual mantém-se uma janela que percorre a lista gradualmente, atualizando o valor da janela à medida que ela se desloca. Isso é, removendo o elemento que sai e adicionando o elemento que entra. Assim, em vez de recalcular a soma completa a cada passo, você realiza apenas 2 operações simples por movimento. Essa abordagem reduz drasticamente o custo computacional, tornando a sua solução muito mais eficiente e, em muitos dos casos, tornando algo que poderia ser O de n quadrado em apenas O de n. Se ainda não ficou tão claro essa explicação, calma que agora a gente vai ver a aplicação do Slide Window, tá? Então, o Slide Window, ele é uma técnica bem simples, na verdade, tá? Vamos utilizar como exemplo aquele mesmo array, e aqui vocês podem ver que nós temos 2 variáveis novas, né? Que seria o left value e o window value. Na primeira iteração, nós iremos criar uma janela, que seria essa janela que vocês estão vendo, 2, 1 e 5, e nós iremos atribuir para a variável left value o valor 2, que seria o valor mais à esquerda da janela. E para o window value, nós iremos atribuir a soma desses valores da janela, que seria 2 mais 1 mais 5. Agora, vamos partir para a próxima iteração, que seria basicamente mover essa janela para a direita da lista. Então, como é que nós fazemos isso? Vocês podem ver aqui que foi atualizado os valores das variáveis, né? E como é que foi feita essa atualização? O left value basicamente passou a ser o valor 1, que é o valor mais à esquerda depois desse shift, e o window value ele passou a ser 7, que é basicamente a soma dessa janela, né? Dos elementos dessa janela. Pergunta: como exatamente nós fazemos essa nova descoberta, né, do window value de forma eficiente? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é pegar o window value da iteração anterior, que seria o valor 8, nós subtraímos o valor left value, né, que seria o 2, que é o valor que está saindo, e somamos com o valor que está chegando na janela, que seria o valor 1. Então, se a gente pega 8 menos 2, fica 6, mais 1 fica 7. E assim, nós repetimos esse passo a passo, né, através, percorrendo toda a lista, né, até chegarmos no final dela. Então, é basicamente isso, o Sliding Window. Ele é uma técnica bem simples, né? Basicamente, você utiliza o left value para retirar o valor que sai e soma com o valor que entra, atualizando sempre o valor da janela, tá? A implementação, essa daqui, no caso, a implementação para esse problema, vocês podem utilizar o Slide Window em vários outros problemas, inclusive problemas onde a sua lista pode ser uma lista de caracteres, né? A função é iterativa e a complexidade do Slide Window é O de n, sendo n o tamanho do array. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Júlia. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre Two Pointers. E antes de a gente começar
a aula, eu queria só fazer um adendo sobre realmente a forma que a gente vai implementar e apresentar two pointers nessa videoaula. A gente vai considerar aqui a implementação utilizando índices e não ponteiros, porque eu imaginei que talvez alguns de vocês pudessem ter vindo direto do intermediário e ainda não tivessem tido contato com o conceito de ponteiros, ou estou trabalhando ponteiros nesse semestre. Então, eu trouxe realmente a implementação que utiliza índices, então incrementação e decrementação de índices. Mas, caso vocês tenham interesse, podem procurar aí, internet afora, que vocês vão perceber que a ideia é a mesma, o que vai mudar mesmo são os detalhes de implementação. E é isso. Vamos lá. A gente vai utilizar um problema norteador, que nesse caso a gente escolheu o TwoSum. É um problema clássico e nessa nossa implementação a gente vai optar por utilizar como dados de entrada um array de inteiros únicos e ordenados em ordem crescente e um valor alvo t, que também é um inteiro. E a ideia basicamente é definir como que a gente encontra dois elementos distintos pertencentes ao nosso array de entrada, tal que a soma desses dois elementos seja igual ao nosso target ou ao nosso valor alvo. Para ficar um pouquinho mais claro, a gente tem um exemplo aqui embaixo. A gente tem um array contendo os inteiros 1, 3, 5, 7, 9 e 11 e o target 14, e a gente quer encontrar elementos distintos desse array que somem 14. A gente tem duas possíveis respostas válidas nesse caso, que são 1 e 5 ou 2 e 4, sendo que esses números representam os índices dos elementos e não o valor dos elementos propriamente ditos. Então, o que acontece ali? O elemento na posição 1 somado com o elemento na posição 5 soma 14, vocês podem verificar que 3 mais 11 soma 14. O mesmo vale para o elemento na posição 2 com o elemento na posição 4, ou seja, 3 mais 9 soma 14. 5 mais 9 soma 14. E é isso, basicamente a ideia é essa. Qual que seria a solução ingênua? Seria a gente testar todas as possíveis combinações até encontrar uma combinação válida, um par válido. E qual a complexidade disso, né? No pior caso, então, a gente, que seria nesse caso, a gente não vai encontrar esses dois pares, a gente vai percorrer n ao quadrado posições. A gente tem a solução em código ao lado, você pode verificar direitinho, mas a complexidade desse algoritmo vai ser O de n ao quadrado, porque no pior dos casos você vai ter que percorrer n ao quadrado de posições. Para cada posição você vai percorrer, para cada elemento você vai percorrer todos os outros elementos e não vai achar um resultado. E aí a gente pode passar a se perguntar se é possível otimizar essa solução, que a gente acabou de apresentar. Duas perguntas que podem nortear a gente nessa busca seria, primeiro ponto de todos, a gente sabe que o nosso dado de entrada, que é o array, um dos nossos dados de entrada, necessariamente está ordenado. Essa é uma característica muito específica, a gente pode se perguntar, é possível a gente utilizar essa ordenação para, de alguma forma, reduzir a quantidade de comparações que a gente faz? Essa é uma primeira pergunta que a gente pode se fazer. A segunda seria, a gente utilizando a ordenação, qual seria a melhor forma de descartar os elementos de forma inteligente sem que a gente perca a resposta correta? Porque não adianta a gente fazer menos combinação e perder a resposta correta também. E daí vem o two pointers. O two pointers ele é uma técnica algorítmica que vai utilizar dois índices, a gente está trabalhando com a implementação com índice, para percorrer uma estrutura de dados linear, ou seja, um array, um string, uma lista. E a ideia é a gente mover os ponteiros mover os índices de forma inteligente, fazendo com que a gente consiga mesmo reduzir o nível de comparações, o número de comparações. E para a gente implementar soluções de two pointers, a gente pode se basear basicamente em três componentes fundamentais, lembrando que isso não é regra, é uma forma de você enxergar a construção da solução. Existem outros, você pode encontrar a sua própria forma de construir soluções de two pointers, mas uma das formas que eu encontrei foi essa, que é basicamente definir 3 pontos. O primeiro ponto seria os dois índices, a gente precisa de dois índices. O segundo seria a estratégia de movimento, e aí nesse ponto eu queria mencionar que para essa aula especificamente a gente está trabalhando com o problema norteador do TwoSum, que vai apresentar two pointers como ponteiros opostos. Vocês vão observar mais na frente que a gente vai ter no início da nossa solução um ponteiro left e um ponteiro right, e esses ponteiros eles vão se mover em direções opostas e a gente vai ter duas saídas possíveis. A primeira condição de parada seria a gente encontrou uma resposta que é válida, e a segunda condição de parada é os ponteiros se chocaram. Então a gente não tem solução válida. Essas são as duas possibilidades de parada, basicamente.
Mas existem outras estratégias de movimentação. Uma delas já foi apresentada pelo colega Jean, que é o slide window, que a gente vai ter 2 ponteiros e eles vão se mover na mesma velocidade para a mesma direção. Mas tirando os ponteiros opostos e slide window, a gente também tem uma outra estratégia de movimento que é o fast slow, que pode ser utilizado inclusive para encontrar ciclos, se eu não me engano. Mas a gente não vai apresentar nessa aula. Então, a gente precisa definir a estratégia de movimento, então quando e qual ponteiro vai se mover. E o terceiro é uma característica de ordenação. Não é necessário que o array de entrada seja sempre ordenado em ordem crescente ou que seja sempre ordenado em ordem decrescente, mas para você implementar uma solução de two pointers, você precisa ter uma característica que é chamada monotonicidade, que basicamente é ou o seu array ou a sua estrutura de dados ela está ordenada de forma não crescente ou de forma não decrescente. Mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Basicamente, você tem que saber que precisa estar ordenado, precisa ter alguma ordenação ali. E a ideia principal, novamente, é que a gente consiga eliminar um conjunto de candidatos que a gente sabe que não vão mais conter uma resposta válida a cada movimento de índice, ok? Com isso, a gente vai voltar para o problema do two-sum e vai implementar uma solução utilizando two pointers. Primeiro, a gente vai tentar trazer a mais alto nível, né, para vocês só entenderem o funcionamento mesmo do algoritmo, e depois aí a gente traz o código para quem tiver interesse. Então, vamos supor que a gente tem o array contendo os inteiros 1, 2, 5, 7, 9 e 11 e o target 14 novamente. Na nossa primeira iteração, como eu mencionei no slide anterior, a gente vai começar com um ponteiro, um índice apontando, um ponteiro apontando para a posição 0 e um ponteiro apontando para a posição n-1. Então, no início e no final. A gente vai considerar aqui left e right, ok? E a gente sempre vai ficar checando se a soma dos elementos no valor desses índices ela vai ser igual ao nosso target, ok? Então, aqui, começando com 1 e 11. Então, o índice mais à esquerda e o índice mais à direita. A gente vai fazer 1 mais 11 é igual a 14? Não, 1 mais 11 é igual a 12. 12 é menor que 14. Perceba nesse ponto que se a gente move o ponteiro da direita, a gente só reduz o valor dessa soma. Então, a gente moveu o 11 para o 9, a gente vai ter um valor de soma menor. Moveu o 9 para o 7, um valor de soma menor. Então, não faz sentido a gente mover o ponteiro da direita. O que a gente vai fazer? Mover o ponteiro da esquerda e aumentar. Perceba que sempre que a gente move o ponteiro da esquerda, a gente aumenta o valor da nossa soma. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Vai mover o ponteiro da esquerda. Então, agora a gente vai ter 11 e 2, ok? O left apontando no 2 e o right apontando no 11. A gente vai fazer 11 mais 2. 11 mais 2 é 13, ainda é inferior ao valor do nosso target. Então, não faz sentido a gente mover o right, a gente vai mover o left de novo. Moveu o ponteiro da esquerda, ou incrementou o índice da esquerda. A gente vai ter 5 mais 11. 5 mais 11 é 16, que é um valor superior ao nosso target. Então, não faz sentido a gente mover o ponteiro da esquerda, porque a gente vai sempre incrementar a nossa soma, vai sempre somar, aumentar o valor da nossa soma. Perceba, se a gente tem 16 e a gente move para o 7, a gente vai ter 18, e a gente sempre vai aumentando o valor. Então, agora sim, a gente vai mover o ponteiro da direita. Movendo o ponteiro da direita, a gente fica com os valores 5 e 9. 5 mais 9 é igual ao nosso target, e essa é uma resposta válida. A gente retorna o valor dos índices left e right, que nesse caso vai ser 2 e 4. Como eu disse, a gente trouxe o código, para quem tiver curiosidade, quiser dar uma lida. Tá aí o código, a implementação dessa solução. A ideia principal, novamente, é a gente utilizar da propriedade de ordenação do array para evitar que a gente fique fazendo comparação redundante. Se a gente sabe que toda vez que a gente move, o array está ordenado, em ordem crescente. Se a gente sabe que toda vez que a gente move um lado, a gente vai aumentar, e toda vez que a gente move o outro, a gente vai reduzir, não tem por que a gente fazer a comparação de todos com todos. A gente pode reduzir a quantidade de comparações que a gente faz, levando em consideração realmente essa característica de ordenação do vetor. Com isso, a gente consegue reduzir a complexidade de O de n ao quadrado para O de n. A gente vai, no máximo, percorrer n posições. E é isso. Agora, nós vamos falar sobre o prefixum. Então, novamente, dando aqui um problema norteador, vamos supor que você tenha o array 2, 4, 6, 8, 10 e 12 e queira responder várias perguntas do tipo qual é a soma dos elementos entre as posições x e y. Exemplo, qual é a soma dos elementos entre os índices 0 a 4?
qual é a soma dos elementos de índice 1 a 3? Então, a solução por força bruta seria basicamente somar todos os elementos entre esses índices a cada consulta. Então, na primeira consulta, fazemos 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, resultando em 30. Na segunda consulta, fazemos 4 mais 6 mais 8, resultando em 18, e por aí se vai. No entanto, se a quantidade de consultas for muito grande, o custo computacional se torna muito alto, especialmente se os intervalos forem muito longos. Para resolver esse problema, utilizamos prefixum. O prefixum é uma técnica que consiste em criar um array onde cada posição armazena a soma de todos os elementos até aquele ponto. Assim, para descobrir a soma entre dois índices quaisquer, basta fazer uma subtração simples entre dois valores do vetor prefixado. Com isso, o cálculo de cada intervalo passa a custar apenas O de 1 em vez de O de n. Bom, então vamos aplicar aqui o prefixum utilizando aquele mesmo array de exemplo, e vocês podem ver que nós criamos um novo array chamado prefixum array, ou então PSA. Esse array ele começa totalmente zerado, tá? E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: iremos percorrer o array somando cada valor naquela posição atual com o valor anterior do PSA. Por exemplo, iremos iniciar com o valor 2, né? Então, somamos 2 mais 0, o que resulta no valor 2, né? No PSA. Depois, pegamos esse valor 2 do PSA e somamos com o próximo valor do array, que seria 2 mais 4, resultando em 6. Novamente, fazemos 6 mais 6, né? Pega o valor do PSA, o último valor do PSA, soma com o próximo do array e resulta em 12. E fazemos isso até chegar no final do array, criando esse PSA, que seria 2, 6, 12, 20, 30 e 42. Basicamente, somamos todos esses valores de forma acumulativa, né? E agora, estamos prontos para receber as consultas. Então, na primeira consulta, qual seria a soma entre os elementos de índice 0 a 4? Bom, aqui é meio óbvio, né? Basta pegar o valor do PSA na posição 4. E assim, nós conseguimos o resultado. Mas e se a consulta for do tipo, qual é a soma entre os índices de 3 a 5? Bom, nesse caso, o que a gente vai fazer é o seguinte: pega o valor do PSA na posição 5 e subtrai com o valor do PSA na posição 2. Isso é basicamente fazer a somatória de 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12, subtraindo a somatória 2 mais 4 mais 6. Então, dessa forma, nós conseguimos responder essas consultas em tempo O de 1, apenas pegando esses valores que já foram pré-computados anteriormente. Essa daqui é a implementação do prefixum, é uma implementação bastante simples, como vocês podem ver, é uma função iterativa e a complexidade dele é O de n mais q, onde n é o tamanho do array, né? Então a gente primeiro percorre todo o array computando os valores e então respondemos às consultas, né? Então o que seria a quantidade de consultas. Aqui eu trago algumas questões extras para vocês fazerem. Não deixem de fazer a lista da semana 2 do curso avançado. Outra sugestão seria a seção Sliding Window Problems do SES. Para dúvidas, acesse o canal no Discord do Grupo Pro, no canal de dúvidas, né? Vocês podem tirar suas dúvidas lá com os outros instrutores. E aqui eu trago a seção de referências para vocês darem uma olhada. Aqui eu tenho um vídeo do Algo Monster, o Sliding Window in 7 Minutes. É muito bom, recomendo vocês assistirem. E também alguns artigos do Geeks for Geeks, no caso o Sliding Window Technique e o Geeks for Geeks, o Understanding Prefixum. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Vejo vocês nas próximas aulas e bora codar!